Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Alô, menino. Olá, olá. Me ouve bem? Ouço bem. Muito obrigado por nos atender, viu? Imagina, obrigado, adorei o convite. Agora todo mundo só tá nessa vidinha, né, de live, né? Pois é. Por um lado é cansativo, né? Porque todo mundo tá fazendo, mas por outro mantém conexões, eu acho. Eu tenho visto umas lives bem legais. Eu particularmente gosto. Eu acho também as pessoas têm o total arbítrio de ver ou não ver. Sim, é exatamente isso. Sabe que hoje é a nossa... eu não sei falar 66 por números. 66ª? Sei lá. Sexagênio, né? Não sei. Me dizem uma lenda que corre por aqui, Dani, é que você estava caminhando lá na praia em Santos e você viu boiando uma garrafa de Guaraná Fruc. E dentro tinha uma mensagem dizendo assim: venha para Porto Alegre enriquecer o nosso movimento artístico do teatro. Foi ali que eu pensei, ó, é um sinal, é um sinal. Conta para nós como foi essa tua jornada de Santos para Porto Alegre em busca do santo grau, que é a graduação em artes cênicas. Então, eu sou de Santos, São Paulo, né, que é uma cidade no litoral paulista. E aí lá na década de 90 eu comecei a fazer teatro amador, assim, né, na escola e em cursos. E depois de me terminar o segundo grau, né, eu decidi que eu queria fazer artes cênicas. Mas a minha cabeça naquele momento era sempre assim, quero trabalhar em São Paulo, né? Era a minha ideia básica. E aí eu tentei por 2 anos o vestibular em São Paulo, na USP e na Escola de Arte Dramática, nunca consegui. E quando foi no terceiro ano, eu decidi abrir meu leque, né? Comecei a fazer em outros lugares, fiz no Rio e acabei descobrindo a URGS. E é muito engraçado porque a Porto Alegre, é muito ridículo o que eu vou dizer, mas é uma verdade. Porto Alegre era tão longe para mim quanto ir para a Europa. Assim, era uma época que andar de avião era caríssimo, minha família não tinha grana. Eu vim para cá e os primeiros anos que eu morei aqui era tudo de ônibus. Eu fui pegar avião assim, tipo, quando barateou no governo Lula, porque minha família não tinha grana. Então era um outro país. E aí Porto Alegre, que isso? Mas eu vi que era um curso de excelência, decidi tentar e só passei aqui. E acabei vindo de Malicuia, não conhecia ninguém, não conhecia nada. E fui ficando e tô aí, 21 anos. Uau, e quais foram os teus primeiros passos aqui nessa terra de pinguim? Tu diz artísticos ou tu diz da vida? Artísticos. Então, eu vim por causa do DAD, né? Eu vim fazer o curso de artes cênicas. Eu tive grandes amigos ali. Eu posso dizer que as grandes parcerias que eu tive de início ali de carreira foram todos por causa do DAD, né? O primeiro trabalho artístico profissional que eu fiz em Porto Alegre foi em 2002, que foi um espetáculo com direção do Décio Antunes, porque eu fui indicado pela minha professora do DAD, que era a Gisele Secchini na época, que também estava no elenco. E ela me indicou e eu fiz o primeiro trabalho. O segundo trabalho foi quando uma colega do DAD, que era a Aline Grisa,
me indicou para o Depósito de Teatro. E aí foi quando eu estreiei no espetáculo Abracadabra, do Roberto Oliveira, e do Abracadabra eu trabalhei no Depósito por muitos anos, né? Fui integrante do Depósito de Teatro muitos anos, fiz vários espetáculos com o Roberto, Dr. QS, Medusa de Ray-Ban, fui integrante das primeiras farras de teatro. E aí, em 2004, eu me formei no DAD com um espetáculo que se chamava Gordos, ou Somewhere Beyond the Sea. E esse espetáculo que é o que inaugurou o Teatro Sarcáustico, que hoje completa 16 anos, né? Que é o grupo do qual eu faço parte. Fora isso, eu trabalhei com muita gente, assim, muita gente, não só desses dois grupos. Trabalhei com a Margarida Leone Peixoto, com Marcelo Adams, trabalhei com o Ochoa, Fernando Ochoa. Trabalhei com muita gente fora, eu sempre fui muito transitório, assim, mesmo tendo esses dois grupos com muito afinco, assim, sabe? Mais ou menos esse foi o início. Pessoal, acabamos de descobrir, ele acabou de falar que ele pertence ao grupo sarcáustico. Então, era farsa aquela história da última peça. Não, não era farsa. Olha, até embaçou meu óculos. Na verdade, muita gente pergunta, assim, para quem não está situado, esse grupo Teatro Sarcáustico que eu faço parte, a gente completou no passado 15 anos e foi contemplado com a montagem de um espetáculo no Instituto Ling. A gente foi convidado e decidiu fazer um espetáculo de aniversário, um espetáculo de 15 anos do grupo, um espetáculo baile de debutante. Mas também eu, a Guada e o Ricardo, a gente já estava com algumas ideias, cada um com perspectivas diferentes de vida, não sabendo o que ia acontecer, eu planejando não ficar mais em Porto Alegre. A gente acabou pensando que esse espetáculo de uma festa de debutante também podia ser uma festa de despedida. Então a gente criou a última peça, com direção da Gabriela Poester, e muita gente não acredita e ficou e pergunta, porque é isso, ele é uma festa de despedida. Quer dizer que a gente não se fala mais? Quer dizer que a gente nunca mais vai trabalhar? Não sei. O que a gente sabe é que aquela configuração de nós três talvez já tenha se esgotado e talvez agora o grupo siga em novos ares, né? Com novas pessoas, com a gente mesmo e mais outras pessoas. A gente não sabe, ainda mais que agora estamos no meio de uma pandemia. Mas o intuito é marcar o fim de um ciclo. Isso com certeza. Conta um pouco para nós como é que foi, então, construir, formar o Sarcáustico, depois de tantas experiências que você teve, né, com outros grandes diretores aqui da nossa cidade. Quando é que foi que tu pensou, puxa, vou criar meu próprio... Vou criar minha própria companhia de teatro? O que não tinha nos outros que, de repente, tu achou que, tendo teu próprio espaço, tu teria? Então, na verdade, quando a gente montou o Gordos, que foi o nosso primeiro trabalho do Sarcáustico, eu acabei dirigindo, era um projeto de graduação de atuação, né? Eu e mais duas amigas, que era a Tatiana e a Andressa. A gente era a nossa graduação em interpretação, e eu acabei dirigindo porque foi a pessoa que encabecei isso. Então foi super empírico, assim, eu não tinha nenhuma pretensão em ser um diretor. E nos primeiros anos do Sarcáustico, isso aconteceu muito conectado à universidade. Então depois eu me formei, depois eu voltei para a direção, fiz uns trabalhos de direção no DAD, e esses trabalhos acabaram virando do Sarcáustico, que foi o A Vagas para Moças de Fino Trato. O Maico se formou na graduação em interpretação, e eu dirigi, que foi o Intensidade Primeira a Voar. Então teve vários trabalhinhos dentro do DAD que viraram do Sarcáustico. Então o Sarcáustico ele não era o nosso grupo vetor, né? Ele era uma união desses trabalhos ligados à universidade. E eu trabalhava no Depósito, né? Como eu disse, nessa época. Em 2007, o Depósito foi roubado por uma produtora que trabalhava com a gente. Ela roubou muito dinheiro nosso. E a gente ficou numa dívida horrível, a gente perdeu o espaço por causa dela, a gente perdeu prêmios da Funarte por causa dela, e acabou com o grupo, acabou com todos nós. E aí foi quando cada um foi para um canto, a Sandra Possani foi para o Nordeste, cada um se separou.
E eu decidi que era hora de eu deixar esse grupo sarcástico acontecer para mim, na minha vida e com aquelas pessoas. E aí a gente juntou quem estava naquela época. Eu ainda chamei algumas pessoas que eram meus alunos do depósito. Uma delas era o Ricardo Zigomático, que até hoje está com a gente. Juntei esse povo todo e falei, olha, gente, o depósito acabou, eu quero seguir trabalhando e tô a fim de tocar o sarcástico como um grupo mesmo, quem pilha. E aí uma galera pilhou e a gente seguiu tocando. Então, em 2008, veio essa nova leva de pessoas, né, da qual consta a Guada e o Ricardo. A Guada já trabalhava com a gente antes, nos trabalhos antes, mas a gente considera essa data como uma renovação do grupo de afirmação, assim. Porque em 2008 a gente montou 3 espetáculos ao mesmo tempo, um de rua, um para crianças, um para adultos. A gente começou a ganhar muitos prêmios a partir daí, isso também deu uma visibilidade para nós, não que a gente se importe, mas a classe começou a notar mais a gente, assim, e aí foi acontecendo, veio também os primeiros trabalhos com financiamento, então foi mais ou menos isso. Então o sarcástico, ele foi acontecendo, na verdade, ele foi, não foi uma coisa assim que eu inventei, ou outras pessoas inventaram e vamos fazer, não, ele foi acontecendo, mais ou menos isso. E teve uma época, né, que eu não sei se ele ainda é teu parceiro na escrita, né, o Felipe, né, durante muito tempo, ele escreveu contigo, né, alguns dos espetáculos, né? Sim, o Felipe, na verdade, o Felipe é um cara que ele é diretor, né, ele se formou em direção, ele já escrevia, eu sou só metido. Ele não, ele realmente se formou e coisa. Então, quando eu comecei a dirigir e quando eu comecei a escrever, foi muito dessa necessidade do tipo, não tem quem faça, eu vou fazer. Eu não tenho como pagar um direito autoral, eu vou escrever. E nesse início, o Felipe foi um parceiro fundamental, assim. Então, o Felipe, o texto que a gente montou, que eu estava falando, o Intensidade Primeira a Voar, que era feito num terraço, era um texto do Felipe. Depois, quando a gente montou essas 3 peças que eu falei em 2008, o Felipe estava encabeçando dessas 3. Eu escrevi os 3 textos e o Felipe era meu co-dramaturgo em 2 deles. Então, a gente tinha essa parceria de textos muito forte, né? Até o nosso último trabalho foi o grande espetáculo do sarcástico, que é considerado, que foi o Wonderland, e o que Michael Jackson encontrou por lá, que foi o último trabalho que a gente escreveu juntos. Porque logo em seguida ele foi para São Paulo. Ele já estava em São Paulo, na verdade, nessa época. Mas a gente segue numa amizade imensa, só que cada um na sua vida, né? E como é que foi o processo de criação dos espetáculos? Partiu sempre de ti ou era um coletivo que dava uma ideia e os malucos pilhavam tudo e cada um colocava a sua ideia e se criava? Porque dá para ver que vocês não tinham, digamos assim, um estilo, né? Vocês desenvolveram o estilo sarcástico, mas vocês iam para o drama, ia para a tragédia, ia para a comédia, ia para a reflexão, era algo, é algo que a gente sempre notou, né? Sim. Então, nessa virada em 2008, foi quando a coisa deu uma guinada no sentido... Até então, eram muitas coisas ligadas a mim, no DAD, né? Então, eu dirigi o trabalho com as gurias, daí, vamos botar no sarcástico, vamos. Eu dirigi a peça do Mike, vamos botar no sarcástico, vamos. A partir de 2008, quando a gente fez essa reunião, as escolhas começaram a ser mais coletivas. Tipo, o que a gente quer falar agora, né? Então, o Wonderland, que foi um grande espetáculo que marcou esse momento, esse início, foi quando a gente decidiu o que a gente quer falar. A gente quer falar sobre um grupo que está descobrindo a sua identidade. E aí, a partir dessa vontade do grupo, começaram a se ter outras coisas. Então, tinham muitas... eram reuniões de discussão dessas ideias. Só que nesse primeiro momento, lá em 2008, 2009, eu ainda encabeçava a direção. Então, as coisas, apesar de ser decididas pelo grupo, ainda tinham um pouco da minha cara como diretor. Depois de alguns anos, os guris começaram a também encabeçar a direção. Então, o Ricardo começou a dirigir fora do sarcástico, né? O primeiro trabalho do Oasis, que é um grupo daqui, é do Ricardo. A Guada começou a dirigir também fora, então eles começaram a ter esses estilos como diretores, e a coisa começou também a ter a cara deles, nesse sentido da direção. Mas
Era basicamente assim, era sempre um coletivo e a gente sempre trabalhou, pelo menos eu sempre tentei trabalhar como as dramaturgias eram originais, nessa perspectiva de como tentar perceber o melhor de cada uma das pessoas que estavam envolvidas no trabalho. Então, eu considero que apesar de eu ter dirigido, apesar de eu ter escrito os trabalhos e ter a minha cara por isso, eu consigo dizer para você, em cada espetáculo, o que tem de cada um daqueles atores que fizeram parte, porque eles são peça fundamental na elaboração daquele trabalho. Sem uma daquelas pessoas, o trabalho seria completamente diferente. Isso, para mim, é inquestionável. Quantos espetáculos com o selo sarcástico ganharam a luz do dia? E se de repente isso aí futuramente vai se tornar um livro para nossa alegria? A luz do dia, você quer dizer o quê? Que viraram, Que se criaram? materializaram? Ai, perdi as contas. Eu acho que foram 13 ou 14. É porque, assim, a gente tem os que a gente fez do grupo, né? Que eu acho que são 13 ou 14, eu acho. E tem também porque a gente fazia muita montagem de alunos. E eram montagens bem grandes, assim. Eles tinham uma demanda muito grande. A gente também tem uma... Daí a gente tem mais uns 8, 10 de alunos. Então se mistura. Então tinha época, anos que a gente fazia praticamente uma peça por ano e mais a peça dos alunos. Então, mas eu acho que foram 14, se eu não estou enganado. E eu, particularmente, eu sempre dizia para o pessoal que trabalhava comigo, né, eu disse, olha, eu não sou professor de nada, se vocês querem se especializar, se capacitar mais, ó, se embora lá para o Sarcástico, e vários que trabalharam comigo, né, fizeram os teus espetáculos, os espetáculos de vocês de conclusão, e a partir de qual momento vocês decidiram, olha, vamos expandir o nosso conhecimento, vamos buscar oferecer essa opção para as pessoas? No sentido de aulas, você diz? Isso. Eu acho, eu posso estar enganado, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que veio primeiramente de uma demanda financeira. Assim, de ter um trabalho que rendesse uma grana. Até porque nenhum de nós, naquele momento, éramos professores, éramos, assim, formados em licenciatura. Eu nunca me formei em licenciatura, né? Eu dava aula no Depósito, que foi o espaço que eu aprendi a ser professor, aprendi a ser diretor também. Então, foi uma demanda que a gente começou primeiramente, eu acho, talvez os guris me contradigam, mas a impressão que eu tenho é essa, que veio por uma questão financeira, de como manter uma grana entre nós do grupo. Chegou um momento que essa grana foi ótima, chegou um momento que essa grana não pagava nem nossas passagens. Então, essa demanda começou a ser ideológica, assim, de perceber como a gente gostava de dar aula, de perceber como a gente gostava de ter aquelas pessoas circulando pelo grupo. A gente tem grandes afetos até hoje entre essas pessoas, pessoas que trabalham com a gente até hoje, né? O Douglas Dias, que é um ator que trabalha com a gente até hoje, que fez vários espetáculos com a gente, o Breves Entrevistas com Homens Hediondos, o Qual Vai Ser, é um ator que começou com a gente e nunca fez teatro com outra pessoa. Então ele é uma cria nossa mesmo, assim. E outras pessoas tantas que depois foram fazer o DAD ou que vieram do DAD. Então a gente começou a sacar que gostava disso. A Guada, por exemplo, é uma mulher que dessa experiência de ser professora, foi fazer licenciatura, está terminando a licenciatura no DAD, começou a dar aula para crianças. Então o Ricardo foi fazer licenciatura. Então eu acho que foi algo que a gente foi aprendendo a lidar e a gostar. Eu também, eu adoro dar aula, então acabou sendo um outro braço do nosso trabalho que nos fez crescer muito como grupo também, né? A gente, quando fez 13 anos, a gente fez um show beneficente de aniversário que doou alimentos para a Casa dos Artistas, e a gente teve uma participação de muitos alunos, assim, a gente juntou, ligou e falou, gente, alguém topa? Ex-alunos vieram, a gente fez uma coreografia com 30 pessoas, só alunos, ex-alunos. Então, são experiências muito lindas que a gente teve ali.
Uma das características das oficinas de vocês é que nós sabemos que, às vezes, dependendo da situação, nós podemos ter um grande grupo de teatro por trás de uma oficina, mas, às vezes, por, sei lá, por foco, você vai ver uma conclusão, é aqueles artistas lá com camisa preta e calça preta e sapatilha, e deu. E nós sempre observamos nas conclusões de oficinas de vocês que não eram os alunos ali, né? Era o sarcástico, que vocês tinham o mesmo cuidado com os espetáculos profissionais, com os alunos cujo muitos deles talvez nem fosse o desejo de se tornar atores, né? Sim, sim. Isso era uma demanda que a gente foi construindo, meio à la louca, admito, assim. A gente não tinha uma metodologia nem mesmo de trabalho profissional e nem mesmo de professor, assim. A gente ia muito no embalo do jogo. Eu acho, assim, pensando em voz alta, tanto eu quanto o Rick quanto a Guada, nós éramos atores, no primeiro lugar, né? E atores que improvisavam. Então esse jogo da improvisação, ele acabou sendo submetido tanto como professor como quanto diretor. Então várias vezes eu ia para dirigir o ensaio, eu tinha uma ideia. Eu pensava assim, hoje eu quero trabalhar com essa matéria de jornal. Era isso que eu ia para o ensaio e lá eu improvisava o ensaio como um todo. Então, isso, por um lado, nos tirou de uma rigidez, de uma metodologia, nos empurrou para uma metodologia própria, mas também nos fez perceber as particularidades e individualidades de cada pessoa envolvida naquele processo. Né? A gente conseguiu, eu tenho o maior orgulho disso, de estar no trabalho e conseguir olhar o que cada uma daquelas pessoas tem a oferecer para aquele trabalho, né? E como que uma se alimenta da outra, é sempre um jogo de retroalimentação. Então eu acho que essa é a maior característica nossa, assim, não querer entrar em padrões nem formas, mas querer deixar que essas corporeidades tenham voz. Deve ter ficado muito material que não ganhou a luz dos palcos, né? Nos estudos de vocês e momentos. Esse material aí vai ser utilizado, digamos assim, na carreira solo de cada um? Como é que ficou essa partilha? Não sei, Preto, não sei. O Ricardo, tem muitos trabalhos. O Ricardo tinha um solo que eu comecei a dirigir, mas no fim a gente não avançou. A última vez que eu conversei com ele, ele era afim de seguir com o trabalho, mas não sei se vai. Porque o que aconteceu também é que a gente tem 16 anos ali, né, com um grupo, e cada um enveredou por uma linha de pesquisa muito específica, né? Eu fiz o DAD, daí fui para o mestrado, fui para o doutorado, acabei achando uma linha de pesquisa que não necessariamente é a cabeça, é o que o Sarcástico quer discutir nesse momento. A Guada, a mesma coisa, o Ricardo, a mesma coisa. Então acaba que a gente está encontrando em outros espaços diálogos muito mais próximos dessa nossa individualidade, né? Eu gosto de citar muito o exemplo da Guada, por exemplo. A Guada tem uma pesquisa maravilhosa sobre teatro e feminismo, muito legal. Ela tem uma pesquisa linda, um trabalho lindo, com muitas minas do cacete, assim, muito. Mas, ao mesmo tempo, é isso que ela fala, né? Ela faz parte de um grupo que ela e 2 homens. Então, é óbvio que aqui dentro desse espaço, essa questão, ela, por mais que a Guada traga, e a gente tenta escutar, né, e tenta estar aberto, ela não consegue estar plenamente executando isso. A mesma coisa eu, né? Sou um sujeito LGBT dentro de um grupo que os dois são héteros. Então, assim, são essas características de identidade que acabaram também nos jogando e nos formatando com outras parcerias. Então, eu não sei como é que esses projetos do Sarcástico vão ser no futuro, se eles vão acontecer de outras maneiras, até porque eu acho que também a gente foi mudando um pouco, né? A gente foi mudando alguns olhares. Então, talvez esses projetos de antigamente nem sejam mais o que a gente queira falar hoje. Não sei. Eu não sei. Vocês ganharam, né, muitos prêmios, né, de
de incentivo e como também e como reconhecimento do trabalho de vocês. Chegou um momento que vocês pareciam até que era hors concurso, de tanto reconhecimento que vocês tinham do trabalho de vocês. Eu vou te confessar uma coisa, um bastidor, ok? Posso? Pode? Teve uma vez que eu participei do júri de um prêmio para um tal espetáculo chamado Marilyn. Ah, sim. E olha só o que eu fui obrigado a ouvir como resposta para o não para vocês. Pô, os caras ganham sempre. Vocês estão ouvindo isso, Brasil? Esse foi o argumento. Mas viu só, até isso servia como não para vocês. Que coisa, hein? Sim. Então, e tu sabe que é muito engraçado, porque assim, a gente realmente, a partir de 2008, teve um aval, assim, dos prêmios como é que eu vou chamar? Prêmios de reconhecimento. Então a gente ganhou realmente vários Tipiquera, ganhou alguns açorianos, ganhou Braskem, então a gente ganhou vários, né? Mas de prêmios de financiamento a gente quase nunca ganhou. E olha que engraçado, desses 14 que eu te falei, que a gente produziu, 14, a gente ganhou 3. Que foi o FUNPROARTE para o Wonderland, foi o Arena para o Breves Entrevistas, e ano passado da última peça, mas nenhum, todos os outros a gente fez na raça, pagando do bolso. Então, como esses preconceitos também são, a gente assim, nossos trabalhos, se você olhar nosso currículo, a gente nunca teve grana para montar esses trabalhos, tirando esses 3 que eu te citei. Então, enfim, o preconceito desse júri aí foi meio infundado. Mas eu entendo que é difícil também uma seleção, né? Não acho que isso devia ser eu acho que essa devia ser uma característica de um item de seleção. Mas, tudo bem, águas passadas. E mesmo recebendo, né, as leis de incentivo, a gente sabe que praticamente aquilo empata, né? Sim, sim. Com certeza. E é muito legal, você falou agora da Marilyn, eu me lembrei. A Marilyn, ela era a gente, quando fez o Wonderland, a gente tinha a ideia de fazer uma trilogia, né, que usaria essas pessoas reais para lidar com questões nossas de grupo. Então, o primeiro foi o Michael Jackson, né, com a ideia da identidade. O segundo seria a Marilyn, com a ideia do espelhamento, né, também da identidade. E o último a gente não sabia ainda. E aí o espetáculo morreu, a gente nunca conseguiu financiamento e decidiu que não ia fazer sem grana. E ano passado eu fui dirigir um grupo em Caxias do Sul e eles queriam uma peça, eu comecei a levantar um monte de ideias e eu apresentei um texto do Merlin, porque eu escrevi o texto, no fim, ele foi escrito, mas nunca... E eles amaram, e a gente começou a trabalhar lá em Caxias. Só que não virou nada, foi mais um período de experimento para eles. Mas foi legal eu retomar essa ideia, assim, eu retomar esse passado. Foi bom, foi interessante. Não, e aquele ano realmente a disputa estava incrível, era o Bukowski, a Marilyn e o que você acabou dirigindo também. O Mal Entendido. E o Mal Entendido, isso. Ou seja, era um timaço que estava concorrendo, né? Uhum. Agora nos fala um pouco... Fala, pode perguntar. Não, desculpa, segue aí. Não, eu ia falar que a gente tem grandes artistas aqui, né, no Rio Grande do Sul. Isso é inegável, com um currículo absurdo. Então, eu entendo também, né, essas dificuldades de seleção. E fico muito... Eu acho que o projeto ali do Arena, que eu tive a chance de participar 2 vezes, né, que nem você falou, com Breves, que a gente ganhou, e o Mal Entendido, que eu fui chamado depois, né, porque ele era um projeto do Gilberto Fonseca, que ele me convidou depois, que foi selecionado. Mas são projetos que eu acompanhei os vencedores, né? Eu sempre ia ver,
Eu acho que ele foi muito satisfatório, assim, ele teve resultados muito legais. Ele era um projeto muito interessante, é uma pena que ele tenha se esgotado como vários outros aqui na cidade, né? Mas assim, a gente viu, eu vi muitos trabalhos incríveis ali no Arena a partir dessa premiação, né? Esses dois trabalhos, porque eu realmente acho que o Breves Entrevistas e o Mal Entendido são dois dos meus melhores trabalhos, honestamente, dos que eu me sinto muito mais satisfeito. A gente viu Bukowski, a gente viu o Andy Ide, do João de Ricardo, que é mais antigo. A gente viu vários trabalhos muito legais, né, ali. Então, era um prêmio que foi... a gente só viu coisa muito boa. Conta um pouco mais para nós desse teu desejo de quero mais. Ou seja, você fez o DAD, né, participava do depósito de teatro, começou a movimentar o sarcástico, mas você seguiu na sua busca da sua graduação, da sua capacitação. Conta para nós aí, até chegarmos ao doutor Daniel Colim. Eu tenho um problema, tá? Que eu sou muito sincero. Então, o que eu vou dizer agora pode ser meio... Vocês vão ficar me achar meio ridículo, mas é a verdade, eu não vou mentir. Eu entrei no mestrado quase por um movimento de raiva e de ódio, sabe? Porque eu... Por favor, não pensem mal de mim, mas é que eu não vou mentir para vocês. Eu fiz, como eu falei para vocês, eu me formei na interpretação, eu já emendei direto para a direção, eu consegui, na época eu podia conseguir manter o vínculo. Eu não concluí, porque eu estava trabalhando demais no depósito, e aí eu não terminei, e fiquei com essa graduação incompleta. E eu decidi que eu nunca mais ia participar da academia, eu estava muito cansado da academia, assim, foi muito desgastante para mim. E aí, um belo ano, aí o DAD abriu o mestrado, né? Porque até então não existia mestrado no DAD, o DAD abriu o mestrado, eu comecei a pensar, olha, talvez. Mas não queria a vida acadêmica. Só que aí eu comecei, agora que vocês vão me achar meio idiota, mas eu vou ter que falar. Aí eu comecei a ver algumas pessoas que entraram no mestrado e que eu achava completamente incompetentes, assim, sabe? É horrível, eu vou parecer meio prepotente até, mas eram pessoas assim, quase mau caráter, assim. E eu pensava assim, não é possível que uma pessoa dessa tá fazendo um mestrado e daqui a pouco a gente vai estar concorrendo a um edital e essa pessoa vai ganhar o edital do nosso trabalho, como pessoas honestas, como pessoas que têm uma pesquisa, porque eram algumas pessoas que nem com teatro trabalhavam, e eu comecei a perceber que a academia era sim um espaço de poder, né? E era um espaço de poder que eu tinha todo o direito de concorrer. Então, desse meu movimento de ódio e de, e de quase inveja, que é uma coisa horrorosa de dizer, eu voltei para a academia, assim, para pegar esse espaço de poder que também era meu por direitos, né? Só que isso foi muito bom para mim, esse sentimento que foi meio estranho no começo, foi muito bom, porque na verdade eu já fazia pesquisa. Meus espetáculos sempre foram pesquisa, né? A gente nunca foi tipo assim, pega um texto e vai montar. Não tô menosprezando esse processo, tá? Não tô menosprezando. Só tô querendo dizer que a gente sempre teve uma metodologia de criação autoral, de texto, de montagem de texto. Tinha toda uma pesquisa de dramatúrgica, de direção, de atuação, que estava se perdendo no sentido de registro, né? E aí, então, a academia me fez perceber muita coisa, a pós-graduação, né? Me fez perceber que esse espaço é um espaço de poder que precisa ser ocupado por pessoas que historicamente não tinham acesso a esses espaços de poder. Então, quando eu terminei meu doutorado, eu me lembro plenamente que eu terminei e eu chorava porque eu me dei conta, e eu precisei desses anos todos, de 20 anos de academia, para me dar conta de que eu era a primeira pessoa da minha família que tinha feito um mestrado e um doutorado. Eu me dei conta que eu era o filho de uma mulher preta, órfã, que viveu a miséria e estava conseguindo ocupar esse espaço de poder, né? Uma pessoa pobre, que não era nem para estar aqui. Como eu falei para vocês, eu vinha de ônibus, eu passei muito tempo sem nem muita grana para comer, meus pais não tinham como me manter.
Então comecei a me dar conta de que esse espaço era meu e que eu tinha conquistado esse espaço com muito trabalho, né? E que era importante eu, assim como tantas outras pessoas que eu fui conhecer dentro da academia, ter esse lugar. Então lá na UDESC, eu fiz doutorado na UDESC, foi muito importante para mim nesse sentido, assim, porque eu tive muitos e muitas colegas trans, negras, de outros estados do norte, do nordeste, pessoas indígenas, pessoas que historicamente nunca tiveram esse acesso. Então, se eu já não tive, que tenho N privilégios, imagina essas pessoas, né? Então, eu agradeço ter tido aquele sentimento ruim no início de ser movido pelo ódio, mas eu também acho que o ódio nos move, sabe? E eu acho que às vezes a gente só tem que transformar essa energia. E para mim eu consegui transformar a tempo. E essa tua capacitação, esse teu estudo contínuo, te fez rever as tuas obras ou alguns espetáculos que você já havia assistido e gostava muito e você passou a olhá-los de uma outra forma? Sim, sim. A primeira coisa que eu aprendi, Preto, foi assim, eu tenho um alto problema em reconhecer os méritos do meu trabalho, sabe? O que eu vejo muita gente fazendo, tipo, se vangloriando e com razão, assim, eu não consigo fazer. Então, eu ia para o meu doutorado, e aí quando a professora pedia, tô dando um exemplo bem banal, a professora pedia assim, faça um artigo sobre um trabalho, e tu se dá conta que toda a turma fez um artigo sobre o seu próprio trabalho, e eu fazendo um artigo sobre o trabalho de sei lá quem, a Helen Skinny, eu pensava, gente, será que eu não tenho a capacidade de olhar o meu próprio trabalho e perceber o quão legal ele é? E aí eu fazer esse movimento de então eu vou falar sobre o meu trabalho e olhar para ele criticamente e apresentar para a turma ficar maravilhada com imagens do Wonderland, por exemplo, e aí perceber, nossa, o meu trabalho ele é legal. Porque eu nunca fiz um trabalho para que ele fosse visto e para me sentir assim, o artista. Eu fiz um trabalho porque ele me movia pessoalmente, né, politicamente. Então a academia me fez também eu perceber isso, eu entender essa potencialização do meu trabalho, entender os prós e contras de cada um deles, e também me fez entender agora no doutorado especificamente, porque eu comecei a pesquisar a questão da decolonização, começou a me fazer entender que eu precisava abrir meu olhar para outras linguagens e outras potências artísticas, que eu analisava tudo de uma visão muito eurocentrada e muito fechada, por mais que eu achasse que eu não fosse. Eu achava que eu era tipo assim, como eu sou aberto, como não sei o quê. Mas no fim das contas eu ia ver, eu estava super fechado, assim. Então, realmente, também me fez abrir meu olhar para outras leituras e outras possibilidades. Eu observei eu dei uma espiada no teu Instagram, né? Ai, meu Deus! Porque uma das perguntas era, né, até o tema que eu propus, né, o teatro, né, já falamos do ontem, né, vamos começar a falar do hoje. O que o Colin anda planejando, o que ele anda hoje se organizando para fazer. E uma coisa que eu observei, é bem interessante, tu escreveu manda jobs, né? Manda jobs. Porque às vezes, né, se acontece comigo, imagina contigo, né? Às vezes as pessoas não nos chamam porque pensam, aquele cara lá tem a companhia dele, ele tá muito bem, ele não precisa trabalhar, ou eu não vou convidar ele porque ele não vai querer, né? Esse manda jobs aí, manda jobs mesmo? É real, oficial. O meu título do Twitter é um doutor desempregado. Esse é meu lugar na vida hoje, assim, não tem nenhuma romantização sobre esse título mesmo. Enfim, é difícil falar sobre o hoje, porque a situação da pandemia nos deixa totalmente sem chão, né, Preto? Tipo, a gente realmente não sabe o que vai acontecer com a gente. Eu saí de casa a última vez em março, 16 de março, para um ensaio de um trabalho que caiu do céu,
assim, que era um trabalho que ia nos dar uma grana muito legal, que ia viajar por muitos estados do Brasil, para 80 cidades do Brasil. Então eu e o elenco estávamos nas nuvens, assim, praticamente dançando na rua, tipo Noviça Rebelde, e congelou. Então essa grana tá parada, esperando tudo acabar para a gente voltar a trabalhar. Então, assim, esse era o meu grande trabalho de 2020, né? Era para onde eu estava deslocando os meus esforços. Então eu não sei. Agora, honestamente, eu não sei. Eu tenho muita vontade mesmo de entrar numa universidade, dar aula em universidade, porque como eu falei para você antes, eu aprendi a gostar de dar aula. Eu gosto de dar aula, sobretudo para adultos. Eu gosto. E eu também entendi que a universidade é um espaço de poder e que eu quero estar ali. Eu quero estar ali, é um lugar que me faz bem, é um lugar de reflexão que eu gosto muito. Então, é a minha meta hoje, que também eu preciso que essa pandemia acabe e que este presidente saia deste lugar para que comecem a abrir mais concursos. Agora, artisticamente, eu tenho trabalhos para o futuro. Estou fazendo trabalhos agora, estou num elenco agora de um trabalho que vai estrear de um espetáculo para crianças agora virtual, né, que vai ser durante a pandemia. Olha o Leandro Gás. Então é isso. Então eu não tenho nada assim artístico que eu queira fazer. Eu estou envolvido em alguns trabalhos que vão acontecer, se tudo der certo, mas artísticos não tenho. O que eu tenho, assim, é um projeto de um pós-doutorado mais para o futuro, que eu quero, que é uma derivação da minha tese de doutorado, assim. E talvez isso vire um espetáculo, uma performance, não sei bem ao certo. Eu vi uma coisa também muito interessante no teu Insta, que é o Pod 4. Poderia explicar um pouco para nós? Claro, claro. O Pod 4 foi a luz que aconteceu na minha vida esse ano. Não me deu um centavo, mas me deu uma rede de conhecimento incrível. Sim, Leandro Gás, fora Bolsonaro, bandido sem caráter. Me deu uma rede de conhecimentos muito grande, porque assim, o doutorado, assim, falando rapidamente, o doutorado me fez perceber várias coisas sobre a minha pessoa, como eu falei para vocês agora, como artista, como pesquisador, como acadêmico, mas também me fez entender várias questões como sujeito político. E uma delas foi me entender como um sujeito LGBTQIA+, né? Que era algo que eu sabia, mas que eu não achava que era algo que eu devia militar. Né? Era algo meu e foda-se o resto. E aí eu entendi que era um espaço de militância, né? Então a primeira coisa foi essa. Isso me fez conectar com muitas pessoas da comunidade. E aí então o Juliano Barreto, que é um cantor gay, me convidou para fazer esse podcast. A gente já tem feito vários trabalhos juntos, eu dirigi 2 shows do Juliano. E aí ele me convidou para fazer esse podcast. 1, eu nunca tinha ouvido podcast. 2, eu sempre achei minha voz horrível. 3, era um desafio assim, e eu falei assim, bora lá, vamos lá. Então a gente criou esse podcast que é de representatividade e diversidade, que sou eu, o Juliano, a Natasha Vilar e o Vinícius Zuravski, e a gente sempre tem uma quarta pessoa convidada, que o Vinícius não participa dos episódios, né? Ele tá no backstage. Então são sempre assuntos sobretudo da comunidade LGBTQIA+, mas também das minorias representativas. Então, a questão da negritude, a questão do feminismo, a questão, né, da gordofobia. Então, foi um período que me segurou, honestamente, Preto, durante agora o isolamento, foi o que me manteve ativo, foi o que me manteve vivo enquanto tesão, assim, de estar fazendo uma coisa, de ouvir aquilo, de se envolver com aquelas pessoas. Então, vocês que estão aí nos vendo, se tiverem a chance, escutem o Pod 4, assim, porque ele foi feito realmente para que a gente abra um espaço de discussão, né? Então, a gente teve mais de 60 pessoas convidadas ali sobre assuntos muito, muito legais, assim, muito específicos.
Então, nossa, o que a gente aprendeu foi, assim, incomensurável. É, é fazer do limão, né, uma limonada deliciosa, e melhor do que fazer a limonada é compartilhar, né, a limonada. Você pediu auxílio emergencial? Não, não pedi. Eu não pude, na verdade. Eu não pude por causa de uma demanda de 2018, que eu ultrapassei ali aqueles limites de coisa. Então, apesar de eu estar na maior miséria absoluta, eu não pude. E aí eu também não É, queria ser desleal, né? sim. Não, a Ó, mesma. desculpa, Preto, desculpa, mas o Bruno aqui está perguntando em qual plataforma pode encontrar. O Preto botou ali a nosso login do nosso perfil do Insta, que é o @pod4, 4 escrito, tá? Vocês podem ouvir todos os episódios, estão no Spotify. Mas no YouTube, no Deezer e no SoundCloud tem alguns episódios também. Mas o que tem todos é no Spotify, tá? Perfeito. Não, eu passei pelo mesmo problema, entre aspas, né? Porque às vezes a gente dá o azar de ganhar alguma grana, né? E isso fica registrado, e aí os caras dizem, pô, não dá, vocês não podem, né? Mas, Sim. mas tem esse aí, esse outro que tá vindo por aí, o Aldir Blanc, Sim. né? Esse, honestamente, eu não olhei ainda. Preciso ver. É que também, né, assim, não sei como é que vocês estão aí, tu, Preto, o pessoal que está nos ouvindo. Esse período que a gente está vivendo tá tão louco, né? Assim, hoje mesmo, hoje eu passei o dia inteiro deitado. Às vezes vem uns momentos assim meio deprê, assim, e eu tô tentando também me respeitar nesse momento, assim, porque a gente está vivendo um momento histórico e eu não quero também me forçar a essas atitudes mais neoliberalistas de preciso produzir, preciso produzir. Se eu estou produzindo, eu estou produzindo, mas também se eu estou deprê, se eu quero ficar na minha, eu quero também ficar na minha, sabe? Então, tem coisas que eu acabo. Já sou procrastinador por natureza, assim, por prática. Mas agora tem coisas que eu estou procrastinando até demais. Mas enfim, só para dividir. Uhum. E Porto Alegre ainda tá na tua cidade prioritária, ou já pensa em ganhar outros ares por aí? Agora tu tocou no ponto. Porto Alegre, ela não é mais minha cidade prioritária há muitos anos, na verdade. Honestamente, abrindo meu coração. Eu não quero cuspir no prato que eu comi. Porto Alegre foi uma cidade fundamental para mim, em muitos aspectos. Assim, eu me encontrei profissionalmente. Eu tenho os meus maiores amigos, eu fiz aqui. É realmente minha segunda família que eu tenho. Às vezes até minha família é muito mais minha família do que a minha própria família, né? Que eu não convivo há muitos anos, tirando meus pais. E então é isso. Mas ao mesmo tempo é uma cidade que ela não me, como é que eu vou dizer? Eu não me sinto mais à vontade nela. Ela não mais retribui as coisas que eu gosto, que eu necessito. Digo isso como Daniel e digo isso como minha família, né? Minha esposa também, né? Então a gente já está um tempo querendo sair de Porto Alegre. Só que as possibilidades só foram agravando, né? Porque, enfim, os governos, as situações, e a gente também não quer, nesse momento, largar tudo e sair à la louca porque a gente, né, a gente não é uma família com grana que tem grana e vai para onde quer. Não, a gente vai para onde tiver a possibilidade real de trabalho que a gente possa se manter. Então, com toda essa situação tá difícil. Mas a minha vontade, sim, é não ficar mais em Porto Alegre. Assim, minha vontade é de alçar voos e na tua conjectura para onde me chamar. Se você aí tá me ouvindo, você tá, sei lá, no Nordeste, sobretudo, me chama que eu vou. Nós também, a nossa última apresentação foi no dia 11 de março, e ao cair do pano do mundo real, e desde o dia 16 de março nós não sabemos o que é um centavo na nossa conta, né?
esse Conexão Haribo, esse Conexão Haribo para nós está sendo para como foi você o Pod 4, ou seja, é uma forma da gente continuar conectado com o nosso público, nós nos desestressar, é uma terapia em conjunto, digamos assim, né? E a gente vai indo. Vamos fazer umas lives, mas mais é para nos motivar mesmo e para avisar o nosso público, nós existimos, nós ainda estamos aqui, não esqueçam de nós. Tem algum dramaturgo, cita aí um dramaturgo nacional e um dramaturgo internacional que você acha que nós ainda não descobrimos e os artistas de teatro precisam descobrir? Ai, que difícil essa pergunta. Até porque eu tenho me cobrado muito nisso, né? Eu tenho me cobrado muito desde o doutorado, né? Desses movimentos de ações afirmativas, a tentar sair um pouco dessa visão não eurocêntrica, não homem branco hétero, né? Então estou tentando achar outras possibilidades. O que eu tenho lido no Brasil, que eu tenho gostado muito, mas eles também não são dramaturgos assim novos, são dramaturgos que muita gente já conhece, tem livros publicados, mas que eu gosto muito, é a Grace Passot, que é uma dramaturga negra, né, mineira, maravilhosa, e o Jô Bilac, que também é um dramaturgo negro, que tem textos incríveis, são super fáceis de achar, porque os livros deles estão à venda, e até por isso eu tenho mais acesso, mas são os que eu me lembro assim de cara, né? Já estrangeiros, eu te admito, Preto, que eu tenho lido muito pouca coisa estrangeira. Nos últimos anos eu tenho voltado muito mais meu olhar para o Brasil, América Latina, mas eu deveria me puxar mais, né? Eu li algumas coisas da Angélica Lidel, que é uma dramaturga espanhola, performer, que é maravilhosa, e que até tem como comprar as coisas dela, os livros dela. Mas eu quero começar a ler mais coisas de autores e autoras africanas, mas está na minha lista de procrastinações, admito. Maravilha. Nós temos mais 3 minutinhos só, passa rápido. E sabe que mesmo para fazer, e sabe que mesmo para fazer algo assim, digamos, tão simples como uma live, sabe que eu assisti o Provocações com a Bujanra, praticamente todos, para me preparar para algo que a gente poderia dizer, que coisa simples, é sentar e conversar com alguém, mas eu peguei o velho Abujanra, assim, assistiu Provocações, e aí teve um desses 60 e poucos que ele linkou assim, não, peraí, essa pergunta é de provocações. Eu disse, e é sempre a pergunta final, né? Teria alguma coisa que você gostaria de falar aqui que eu não lhe perguntei? Tanta coisa. Sobre esse nosso tema, hein? O que eu tenho para dizer está linkado um pouco nesse minha última fala, assim, né? Eu acho que esse momento de isolamento, ele é um momento que a gente tá voltando muito a nós mesmos, né? Eu tô muito, né? Pensando bastante sobre a minha realidade, os meus processos. E eu queria terminar falando, assim, que eu recebi um convite durante o meu doutorado, assim, de muitos artistas e muitas artistas, que é de descolonizar a minha prática diária, né? E aí isso eu queria compartilhar para quem está assistindo, para tentar fazer o mesmo, assim, ou seja, tentar mudar um pouco as nossas perspectivas, né? Então, assim, se vai ler alguma coisa, tenta ler alguma coisa que não seja só o de sempre, sabe? Só gente branca, só gente cis, só gente hétera, né? Aquela pergunta básica, que autor trans você está lendo? Né? Que autora negra você está lendo? Que filme de pessoas trans você está assistindo? Que filme de pessoas indígenas, né? Então tentar abrir a nossa perspectiva, que é muito colonizada, né? E não por nossa causa, mas a gente está dentro de um contexto muito forte. Então a ideia é esse convite que não tem uma resposta. Assim, e não é assim, ai meu Deus, como eu sou super descolonizado. Não, é um processo praticamente de vida.
e que eu comecei há pouco tempo, assim. Então, eu tô muito nesse momento de tudo. Inclusive, assim, tô começando a parar de comer carne, tô começando nesse sentido de também de tentar ver uma nova alimentação, de tentar ver uma nova leitura, de tentar ver um novo mundo. Então é isso um pouco, é da gente usar esse espaço para sair do nosso lugar. Porque o nosso lugar que a gente estava fazendo não está ajudando o planeta, isso me parece óbvio. Uhum. Te agradeço, Colim, por ter aceito o convite, né? Admiramos muito todo o trabalho que você desenvolveu aqui na nossa cidade. Tanto eu como minha filha, Juliana, também somos apaixonados pela tua arte. Assisti menos do que eu pude pelas agendas, ou que eu deveria, mas o que eu assisti, o que eu acompanho, é o suficiente assim para nos motivar a não nos acomodar. Então, muito obrigado, manda um beijo aí para a esposa e para o Heitor, né? E grande abraço, abraço aos amigos aqui todos. Eu agradeço muito, beijo Juliana, coisa mais querida, tua filha é uma querida. Beijo a todo mundo que está aqui acompanhando. Foi um grande prazer. Obrigado, fiquei lisonjeado mesmo. Obrigado a esses corações. Eu vou supor que são para mim. Obrigado, gente. Eu adorei. Valeu. Abração. Abraço. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.